ao coração dos amigos nesta tarde, em nome de Jesus de Nazaré. Quero ler um texto da palavra de Deus, encontrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Bendito seja o nome do Senhor. Que diz o texto da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a verdade para o ser humano. Diz assim um texto da palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nesta tarde, prezado amigo, talvez você já se deparou com esse texto várias vezes. Creio eu que muitos irmãos já pregaram esse texto. Você já ouviu esta mensagem, esta palavra, e mais uma vez você está tendo um privilégio de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesta tarde você é bem-aventurado, porque nós estamos aqui anunciando as boas novas, a palavra da salvação. Esse texto nos fala de um homem chamado Zaqueu. Diz a história, diz a Bíblia Sagrada, que este homem era um publicano, um cobrador de impostos. E um dia ele teve uma curiosidade de se encontrar com Cristo, de ver quem era Jesus há 2000 anos atrás, onde Cristo estava passando nas ruas, pregando, falando, anunciando a boas novas de salvação. E diz a história sagrada, a Bíblia Sagrada, a história verdadeira, diz que este homem, a este publicano, ele correu aonde Cristo ia passando, aonde ele sabia que Cristo ia passar naquela avenida, e ele subiu a um pé de árvore. E estando naquele pé de árvore, de repente Cristo chega com aquela multidão e olha para cima e vê aquele homem que estava naquele pé de árvore. E diz a história que Cristo chama pelo nome daquele homem, dizendo assim: Zaqueu, desce-me depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E agora, amigo, a história desse homem no meio da sociedade era uma história ruim. O nome dele não era uma pessoa tão boa de coração. É uma pessoa que tirava dos pobres, roubava, tirava das pessoas. E agora Cristo vai ter encontro com ele. E agora Cristo vai e diz: olha, Zaqueu, desce-me depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa, devo entrar em tua casa. E a Bíblia Sagrada diz que Cristo foi com Zaqueu. E os murmuradores começaram a murmurar, dizendo o seguinte: se esse aí fosse o Filho de Deus, ele não entrava na casa desse homem, desse cobrador de impostos. Ou por que não dizer deste ladrão? Ou por que não dizer deste homem que rouba, que tira de nós? Agora esse aí vem dizendo que é o Filho de Deus. Ele vai entrar nesta casa.
Ele vai sentar na mesa com esse homem. E aí, de repente, Cristo fala para Zaqueu. Zaqueu se arrepende dos seus pecados e das suas atitudes e toma uma decisão de aceitar a Cristo. Interessante, amigo, que Zaqueu começa a conversar com Cristo e começa a dizer: olha, aquilo que eu tenho defraudado alguém, aquilo que eu tenho tirado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Bendito seja o nome do Senhor. Aí está a história verídica, para que você venha entender o que Cristo veio fazer nesta terra. Aí está a história verdadeira, e talvez que você nunca entendeu, e talvez que você nunca compreendeu. Talvez quantas vezes você já se deparou com uma pessoa que você talvez até sacudiu a cabeça e disse: para esse não tem jeito, para esse não tem solução, para esse não tem como resolver essa situação desse. E de repente você vê essa pessoa pregando, anunciando, falando do amor de Deus, falando da salvação. Aí você até sacode a cabeça e diz: não, não é assim, não é desse jeito. Por que que esse homem outra hora roubou? Esse homem outra hora matou? Esse homem outra hora tirou, furtou de alguém, e agora ele está na mesa junto com Cristo, dizendo: olha, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu tirei de alguém. Aí está a história, a Bíblia Sagrada, onde aquele homem se arrepende, aonde Zaqueu se arrepende e toma uma decisão de aceitar ao Senhor. E aqueles murmuradores começam a murmurar. Talvez você conheça um desses. Ou então, talvez você mesmo é um desses. Talvez você é um desses. Não entendeu a palavra da salvação. Não entendeu o que Cristo veio fazer nesta terra. E aí eu concluo dizendo para você, versículo 10, dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, ele não veio para o justo. Deus, ele não veio para o sã. Deus, ele não veio para aquele que se acha santo. Deus, ele veio para os pecadores. Deus, ele veio para os doentes. Uma pessoa que está bom de saúde, ele não vai ao médico. Ele não vai ao hospital. Quando alguém está doente, ele vai até o hospital. Por que que ele vai até o hospital? Porque ele precisa de uma resposta do médico. Ele precisa de uma palavra do médico. Assim, nesta tarde, eu quero dizer para você, amigo, você precisa do nosso médico, que é o Senhor Salvador. Você precisa tomar uma decisão de aceitar a Cristo, porque Ele é o único que veio salvar, que veio libertar, que veio dar vida ao homem, que veio perdoar o homem. O único que perdoa é Deus. É Deus que te perdoa. É Deus que te dá um abraço de perdão. É Deus que te prepara. E é Deus que vai te levar para o céu. Por isso que ele diz lá em Isaías 45, versículo 22, ele diz: olha para o povo de Israel, olhai para mim, porque eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Eu deixo esse texto, eu deixo esta reflexão para você. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem pode ser o homem mais cruel desta terra, o homem mais perverso desta terra, o homem mais injusto desta terra, mas que ele se arrepender dos seus pecados, das suas atitudes, tomar uma decisão de aceitar a Cristo, ele vai morar no céu de glória com o nosso Deus. Por isso, amigo, eu deixo esta palavra ao teu coração. Olha para Deus. Olha para o céu,
Porque Jesus de lá ele veio, e para lá ele voltou, e um dia ele vai voltar para todos aqueles que crê e acredita na palavra da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.